Olá, meus amados e queridos, que Deus abençoe a todos vocês abundantemente e poderosamente em nome do Senhor. Nós vamos meditar aqui na palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 16, quando Deus, ele mandou o maná. Nós sabemos que a Bíblia diz que quando o povo de Israel eles saíram do Egito, e assim que começou a caminhada para a terra prometida, aquele povo começou a passar lutas, dificuldades, provações. Isso daí é o símbolo do crente. Quando você aceita Jesus, você às vezes está vivendo aí neste mundo, fazendo a vontade de Satanás, e você aceita Jesus como seu Salvador, então você começa agora a uma nova caminhada. Você começa agora, assim como o povo de Israel estavam ali saindo do Egito, quando você aceita Jesus, simbolicamente falando, você também está saindo do Egito. O Egito representa o mundo. E você começa a passar algumas lutas, algumas dificuldades, e às vezes você não está entendendo, às vezes você não está compreendendo. Você diz assim: Pastor Paulo, eu aceitei Jesus e eu estou passando tanta luta, tanta dificuldade, mas é assim mesmo. Satanás, ele está revoltado. Satanás, ele está furioso, porque ele te perdeu. Você agora não é mais dele. Você não pertence mais a Satanás, agora você pertence a Deus. Então o diabo, ele quer fazer de todas as formas para você voltar para o Egito. Você lembra que o povo de Israel, quando eles começaram a padecer, a passar lutas, provações, mas aquilo dali era tudo coisa momentânea, era tudo coisa passageira. Logo eles iriam entrar na terra prometida, logo eles iam entrar em Canaã, na terra que manava leite e mel. Então, mas primeiro eles tinham que passar por provações. Assim também é nós, é você, é eu. Nós vamos entrar também na terra prometida, na Nova Jerusalém. Então, mas primeiro nós temos que passar provações. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, assim como aquele povo passava ali aflições, mas era uma coisa momentânea e passageira, tanto que o apóstolo Paulo chegou a dizer que as tribulações que nós passamos agora não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você não calcula, minha irmã, meu irmão, a glória que te espera. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido nunca ouviu e nem passou pelo coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, aguenta firme. Está passando luta, meu irmão? Aguenta firme. Está passando luta, minha irmã? Aguenta firme. Isso é coisa passageira. Então, vamos lá. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Agora começa a murmuração. Agora começa aquele povo a murmurar. Murmurar é reclamar. Nunca reclame, meu irmão. Nunca reclame. A Bíblia diz: por tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto, porque era Moisés e Arão, humanamente falando, quem estava guiando aquele povo na direção de Deus. Na direção de Deus era Moisés e Arão que estava guiando aquele povo.
E aquele povo agora, eles começam a murmurar contra Moisés e contra Arão no deserto. Imagine você a luta de Moisés com aquele povo. Imagine você a luta de Arão com aquele povo. Mais de 600.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres. Era muita gente. Agora todo mundo se levanta contra Moisés. Mas por quê? Por que que eles se levantaram contra Moisés e contra Arão, que era o irmão de Moisés? Eles se levantaram porque eles disseram: quem dera se nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão? Então, eu já vi pessoas dizer que quando eles estavam no mundo, no Egito, na escravidão, eles tinham uma vida melhor do que agora. Talvez você já ouviu pessoas falar isso também. Aquele povo de Israel, eles falaram para Moisés aqui, eles falaram: quem dera se nós morrêssemos no Egito. Não era para você ter tirado nós do Egito, Moisés. Era para você ter deixado a gente lá. E lá a gente morria por lá mesmo, pela mão do Senhor. Mas você tirou a gente de lá. Nós estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão até fartar. Então, muitas pessoas hoje falam isso também. Quando eu estava no Egito, quando eu estava no mundo, eu comia pão até fartar. Eu comia carne, eu tinha fartura, eu tinha isso, eu tinha aquilo. E depois que eu passei a ser crente, que eu aceitei Jesus, eu estou passando uma prova terrível. Eu estou passando uma luta terrível, luta financeira. Então, isso daqui o povo de Israel também falou com Moisés. Por quê? Porque eles não imaginavam, eles não tinham ideia do que era a terra prometida. Eles não tinham ideia do que era a Canaã. Lá em Canaã, eles iam ter muita prosperidade. Eles iam ter muita riqueza, muita riqueza. Assim é você. Hoje você está passando por uma luta, por uma prova, meu irmão, por uma dificuldade. Mas Deus, Ele vai te surpreender. Deus, Ele vai te exaltar, Ele vai fazer coisas grandes, mas você tem que aguentar a prova. Jó aguentou ali a prova, aquela luta que ele passou, aquela dificuldade, Jó aguentou firme. A esposa dele disse: amaldiçoa teu Deus e morra. Ele disse: de maneira nenhuma, de forma nenhuma eu vou fazer isso, amaldiçoar o meu Deus e morrer, de forma nenhuma. E ele aguentou firme. E a Bíblia diz que Deus, Ele devolveu a Jó depois, em dobro, tudo que dantes ele possuía. Se ele já era rico, muito mais rico ele ficou. Meu irmão, minha irmã, essa palavra Deus está falando para você. Você está aí passando luta, passando dificuldade. Deus vai abrir portas grandes na sua vida. Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Certa feita, Pedro disse assim para o Senhor: Senhor, nós que deixamos tudo e te seguimos, que recompensa teremos? Jesus disse: aquele que tiver deixado tudo por amor de mim e do Evangelho, ele ganhará 100 vezes mais, com perseguição. É com perseguição. Ele ganhará 100 vezes mais. Deus não vai deixar você de mão abanando, não, meu irmão. Deus não vai deixar você no sofrimento, não. Deus não vai deixar. Você ganhará 100 vezes mais aqui
nesta vida e no futuro a vida eterna. Então eles disseram que eles queriam ter ficado no Egito, porque lá tinha pão, lá tinha carne, e lá mesmo eles morreriam. E não precisava de Moisés ter tirado eles de lá. Não precisava. Mas quando eles estavam lá, eles clamaram fortemente a Deus, para Deus tirá-los de lá. Eles clamaram fortemente a Deus. Viu? Mas eles se esqueceram disso. Então vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu vos farei chover pão dos céus. Então, quando aquele povo estava ali murmurando, reclamando que não tinha pão, então Moisés foi falar com Deus. Então Deus disse a Moisés: eis que eu vos farei chover pão dos céus. Vai chover não é água, vai chover pão. E eu vou matar a fome deste povo. E o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. E acontecerá o 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem para cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse o Senhor, disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Então você vê que Moisés aqui, ele disse para aquele povo: olha, vocês não estão murmurando contra nós, contra eu e Arão. Vocês estão murmurando contra o Senhor. Por quê? Porque a obra é de Deus. Foi Deus que mandou eu tirar vocês do Egito. Foi Deus. Então vocês estão murmurando contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. Então Deus, ele vai fazer chover pão dos céus. E vocês vão comer até fartar. E isso aconteceu. Então, meus queridos, depois disse Moisés a Arão: diz a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem, para poder mostrar àquele povo. A glória do Senhor apareceu na nuvem. Eles viram a olhos nus a glória de Deus nas nuvens. Eles viram a glória de Deus que apareceu na nuvem. Era Deus mostrando que ele estava ali presente. Então Deus, ele fez chover o maná, o pão do céu. Esse pão do céu é chamado de maná. É o nome dado pelo próprio Deus, maná. Era o nome do pão que desceu do céu para alimentar aquele povo. Esse maná, presta atenção, era um alimento especial enviado milagrosamente por Deus para alimentar o povo após o êxodo do Egito, ou a saída do Egito. Então, era um alimento providenciado por Deus para alimentar aquele povo. É claro que Deus não ia deixar aquele povo com fome. Alguma coisa Deus ia fazer. Alguma coisa Deus ia fazer para aquele povo. Deus ia fazer alguma coisa. Deus não ia deixar eles. Deus não ia deixar. Aquilo dali, meu irmão, foi falta de fé. Foi falta de fé daquele povo, porque Deus não ia abandonar aquele povo. Deus não ia
deixar aquele povo perecer no deserto. Se fosse para eles perecerem, eles pereceriam no Egito. A Bíblia não diz que a roupa deles não se gastaram e nem os seus sapatos, os seus calçados se desgastaram caminhando 40 anos pelo deserto? Deus poderia até manter eles, irmãos, sem fome naquele deserto. Deus poderia até manter eles ali sem fome. O que Deus queria deles é que eles não murmurassem. Então Deus mandou esse pão, esse maná. Deus vai mandar o maná para você. Deus, ele vai providenciar o que você está precisando. Então, esse maná era uma substância branca, semelhante à geada. Era uma substância branca, semelhante à geada. E formando blocos miúdos com sabor de mel. Então eram aqueles blocozinhos miúdos, pequenos, brancos, e por dentro ainda tinha sabor de mel, ainda tinha um recheio, ainda era recheado. É igual aqueles pãozinhos que você compra na padaria, que aqueles pãozinhos ali, por dentro tem aquele melzinho gostoso. Então, o maná era aquela substância branca, aqueles bloquinhos, e por dentro, sabor de mel. É como se fosse um pão de mel. Era como se fosse um pão de mel para aquele povo comer. E também, aquilo dali cessou quando eles entraram na terra prometida. Aquilo dali era só para eles entrar na terra prometida, era uma coisa passageira. Deus mandou aquele maná, vocês vão comer esse maná aí, até chegar na terra prometida. Quando eles entrassem na terra prometida, eles iam comer do bem e do melhor. O que dava na terra prometida, o que tinha lá de fartura, de riqueza, então eles iam comer daquilo que tinha na terra prometida. Então, é muito lindo isso aqui, é muito lindo. Hoje você também está passando a sua luta, a sua prova, a sua dificuldade, mas lá no céu nós vamos comer do fruto da árvore da vida. O fruto da árvore da vida, não é? Então, não reclame, não reclame. As lutas passam, as dificuldades passam, tudo aqui é passageiro, meu irmão. Tudo aqui nesta vida acaba. Pedro, escrevendo a sua carta, no capítulo 4, ele dizia, e já está próximo o fim de todas as coisas. Irmão, nós estamos chegando no fim, ou nós já chegamos no fim de todas as coisas. Todas as coisas. Já chegamos no fim, meu irmão. Já chegamos no fim, minha irmã. Já chegamos no fim de todas as coisas. Tudo vai acabar. Os discípulos certa vez perguntaram, Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua volta e do fim do mundo? Então Jesus disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, rumores de guerras. Haverá fome, peste, terremotos. Hoje teve um terremoto, ontem, se eu não me engano, um terremoto no Haiti, de novo, onde morreu milhares e milhares de pessoas. Fome, peste, doenças. Tudo isso está marcando o fim. Pedro disse, já está próximo o fim de todas as coisas. De todas as coisas. É hora do povo de Deus. É hora dos servos de Deus pegar firme no arado. Pega firme, meu irmão, pega firme, minha irmã. Se encher do Espírito Santo.
como aquelas virgens prudentes que estavam cheias de azeite na sua lamparina. A sua lamparina está cheia, enche a sua lamparina de azeite, enche, se alimenta, se alimenta. Lá em João capítulo 6, Jesus disse: Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu. Porque eles disseram assim: Moisés nos deu o pão do céu. Jesus disse: não, Moisés não vos deu o pão do céu. Eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Agora quem comer desse pão que eu der, que é a minha vida, que é a minha carne, viverá para sempre. Ele disse: aquele que de mim se alimenta também viverá por mim. Você está se alimentando de Jesus? Você está se alimentando de Jesus? Talvez você diga assim: pastor Paulo, eu estou tão fraquinho na fé. Eu estou tão fraquinho, é porque você não está se alimentando. Você não está comendo o pão que desceu do céu. Você não está comendo o pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então você tem que se alimentar de Jesus, comer esse pão vivo. Eles comeram o maná, aquela coisa passageira, momentânea. Agora Jesus, ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que de mim se alimenta também viverá por mim. O que é se alimentar de Jesus, irmão? É você orar, é você ler a Bíblia, é você jejuar, é você santificar a sua vida, é você buscar a Deus com sinceridade de todo o seu coração. Você está comendo esse pão vivo que desceu do céu. Você está se alimentando desse pão vivo que desceu do céu. Esse pão vivo que desceu do céu. Para que todo aquele que coma este pão viva para sempre. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E você tem que comer esse pão. Você tem que se alimentar desse pão. Pão é para matar a fome, meu irmão. Pão é para matar a fome, minha irmã. Você tem que matar essa fome. Você tem que comer esse pão vivo que desceu do céu. Não é mais o maná. O maná era passageiro. Jesus disse: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Agora quem comer este pão que eu der, viverá para sempre. Viverá para sempre. Não morre, meu irmão. Não morre. Que Deus te abençoe. Coma desse pão. Coma desse pão. Se alimente, come desse pão até fartar, até encher a sua barriga. Come muito, come muito. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe. E que você cresça, se farta. Coma desse pão vivo que desceu do céu. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe este irmão, esta irmã, esse amado ouvinte, meu Deus, que ouviu a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que ouviu essa simples pregação, ó Deus, mas que possa penetrar no seu coração, meu Pai, e que ele venha, Senhor, a dar ouvido à Tua palavra, se alimentar de Jesus, comer esse pão vivo que desceu do céu. Abençoe a todos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe. Se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e vamos juntos fazer a obra de Deus até que Jesus venha nos buscar. Fique na paz do Senhor.